Bem-vinda, bem-vindo de volta. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre os loops, loopings ou laços, laços de repetição. O que são os loops? Né? São laços, são comandos que a gente usa para repetir uma mesma lógica, uma mesma parte do programa. Imagina que a gente tem uma lista lá de faturas em aberto no Excel, a gente tem lá, sei lá, 100 faturas, e essas faturas elas têm uma data de vencimento. E a análise que a gente quer fazer é muito simples, né? Hoje nós estamos na data X e a gente vai comparar essa data de hoje com a data que está lá na nossa listagem do Excel, por exemplo, né? E nós vamos verificar se a data for anterior à data que nós estamos hoje, então é uma fatura vencida, eu vou, sei lá, mandar uma mensagem para o meu devedor, para o meu cliente, seja lá quem for, e vou falar, venceu a fatura aqui, será que você não esqueceu de pagar e tal, né? E como é que eu faço? Vamos supor que eu tenho, como eu disse, uma lista com 100 clientes lá para cobrar. Eu vou ficar programando por Excel fazer referência linha por linha, o VBA fazer referência no Excel linha por linha? Não. Eu vou criar uma análise só, bem feita, que é comparar a data de hoje com a data do vencimento, e vou fazer o meu programa visitar linha por linha e verificar linha por linha a data e aí fazer essa análise, tá? É bem simples, é uma estrutura bem básica. Os loops, junto com as estruturas, como a gente viu na aula passada de decisão, principalmente o if, then, else, são a base da programação de qualquer linguagem de programação. O VBA tem alguns tipos de looping aqui que são básicos, né? O primeiro, que é o for next, é um loop bem utilizado há muitos anos em várias linguagens de programação. E a gente utiliza esse loop quando a gente sabe exatamente quantas repetições a gente quer dar. Tanto que no comando for next, nós vamos ver nos exercícios, você já tem que falar, eu quero repetir tantas vezes. Tá? Não tem, já é parte do comando, não tem como. Se você tem uma planilha, você sabe que tem 100 linhas lá com os seus devedores e que você quer verificar a data de vencimento, ver se já venceu a fatura, então você já coloca para fazer 100 vezes. Ocorre que em muitas situações, eu não digo a maioria, mas uma quantidade grande de situações, a gente não sabe exatamente quantas vezes nós vamos ter que repetir o comando, eu não sei quantas linhas do Excel eu vou ter para repetir, ou nós estamos aguardando alguma condição se concretizar. Por exemplo, eu quero rodar uma lista, mas eu quero só os 100 primeiros ou os 50 primeiros. Ou então eu quero rodar um comando até que aconteça uma determinada coisa. Aí eu vou usar o segundo tipo de loop. Tem 4 tipos aqui, que é o do while loop ou do loop while, e o do loop until e o do loop until. Qual é a diferença do while loop para o do loop while e do loop until para o do loop until? Nos primeiros comandos de cada um, ele analisa a condição primeiro e depois executa o comando. No segundo tipo, por exemplo, o do while 3 pontinhos loop é o primeiro tipo e o do 3 pontinhos loop while é o segundo tipo. No segundo tipo, e é essa a única diferença, no segundo tipo, a gente executa primeiro o comando e depois testa a condição. Nós vamos ver isso com tranquilidade nos exemplos. E um terceiro tipo, que é um pouco mais específico do VBA, não é muito utilizado, é o for each next. Quando eu tenho uma coleção ou até um objeto e eu quero percorrer todos os objetos daquela coleção ou propriedades, por exemplo, daquele objeto, aí eu uso esse for each next, mas ele é muito pouco utilizado. Tá? Isso é usado mais quando você está testando hardware, alguma coisa assim, ou o próprio comando, você está fazendo alguma tela que você precisa percorrer, por exemplo, todos os rótulos, e aí você quer redimensionar a tela, alguma coisa assim, aí você usa esse tipo de comando. Mas geralmente nós vamos usar os dois primeiros que existem em praticamente todas as linguagens de programação. E o último comandinho que a gente tem aí é o exit, né, que em inglês significa sair, que a gente interrompe o loop. Uma dica, geralmente quando a gente usa esse comando exit, esse comando de saída,
É porque geralmente a gente está querendo fazer um loop de uma forma mais impensada, assim, sem refletir direito. Quando a gente faz o loop direitinho, a gente não precisa usar esse comando. Então, feitas essas colocações, vamos para a prática. Vamos lá fazer alguns exercícios. Bom, entramos aqui no Excel. Temos então aqui essa planilha de exemplo que eu pedi para a inteligência artificial gerar para a gente. Se tiver algum nome conhecido de vocês, fica aqui o nosso disclaimer dizendo que esses dados foram gerados por inteligência artificial e são dados aleatórios, tá bom? Então, essa é a nossa planilha, tem o nome, o serviço que foi feito, o valor, o vencimento, se está pago ou não. Vamos tirar essa coluna vencida aqui, não preciso dela. Veja que tem, por exemplo, vencimento 6/5/2025, foi pago em 12/5/25. Então, isso aqui está pago. O que o nosso programa vai fazer? Vai olhar todo mundo que está não pago e vai marcar em vermelho aqueles que já estão vencidos. Por exemplo, esse aqui, ó, 26/4/25. A data de hoje, desculpem, é dia 12/5, 12 de maio. Então, 26/4/25 já venceu e não está pago. Então, esse é um que ele deveria pintar aqui de vermelhinho. Vamos lá para o nosso código, então. Fiz aqui 2 exemplos, tá bom? Vamos só recordar algumas coisinhas. Primeiro, declarar sempre o option explicit para o VBA exigir que a gente declare as variáveis. Usar os comentários, que são essas letrinhas aqui em verde, para a gente saber o que está fazendo. Então, o primeiro programa que eu fiz aqui, a primeira subrotina, eu dei o nome aqui de cobrar caloteiros. Então, o que ela faz? Ela dá um exemplo de utilização do for e next. Primeiramente, declarei as variáveis. Veja que eu estou usando tudo que a gente já estudou até aqui. Ó, o option explicit, os comentários, declaração de variáveis, a indentação, né, que é esse recuo aqui para o programa ficar com o texto organizado e fácil de ler. Tá? Vamos nos habituar a usar essas boas práticas. Então, declarei uma variável que vai ser do tipo inteira, que é um contador, e vou usar aqui o comando for next. Como é que eu uso o for next? Eu declaro aqui for, aí o nome do meu contador, e eu estou fazendo ele variar de 2 até 90. Por que de 2 até 90? Vamos voltar para a planilha, ó. A nossa primeira linha de dado aqui de informação é a linha 2, e a nossa última linha é a linha 90. Então, eu sei exatamente quantas linhas tem. Então, eu posso, com clareza, dizer, ó, vai do 2 até o 90 e resolve lá para a gente o que precisa ser resolvido. Então, vamos voltar para o programa. Então, vai da linha 2 até a linha 90, o nosso contador. E aqui são os comandos que vão ser repetidos dentro do for next. Ó, o for começa aqui, o next termina aqui, que é o que encerra o comando for. Então, tudo que está aqui dentro vai ser repetido. O que vai ser repetido? Dois ifs, duas análises bem simples. A primeira análise, ele vai verificar a coluna 4, que seria a coluna D. Vamos ver o que é a coluna D. A coluna D, ó, que seria 4, 1, 2, 3, 4, é a coluna do vencimento. Então, vamos voltar para o VBA. Então, ele vai verificar se o valor da coluna de vencimento é o menor que o valor da data de hoje. A data de hoje, como eu falei, dia 12 de maio de 2025. Então, tudo que for menor que 12 de maio de 2025 vai entrar dentro dessa condição aqui, ó, desse bloquinho de comando. Se a data for maior, então ele vai passar direto, ele nem verifica isso aqui, ele já pula para o next. Tá? O que ele vai fazer se a data for menor que a data de hoje? Ele vai verificar na coluna 5, vamos ver qual é a coluna 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, é a coluna que está marcado aqui ou a data que foi feito o pagamento, por exemplo, essa aqui, ou se está escrito não pago. Então, ele vai verificar o valor. Se o valor for não pago, então vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a linha que eu estou, que é a linha do contador, a coluna 5, que é a coluna 5 é a coluna do pagamento, e vai mudar a cor da fonte para 000 é preto, vou pôr para vermelho. Tá? Então, ele vai mudar a cor da nossa fonte para vermelho. Tranquilo? Então, recordando, ó, o nosso comando for começa aqui e termina aqui no next. Essa primeira análise do if começa aqui e termina aqui nesse end if. E o nosso último if começa aqui e termina nesse end if. Tá legal?
Vou clicar na minha setinha aqui. Cliquei, vamos ver o que aconteceu com a planilha. Opa, tem uns vermelhinhos aqui, ó. Tem vários vermelhinhos. Então, o que, que o meu programa fez? Usando o ForNext, ele viu, ó, nós estamos no dia 12 de maio, ó, 1 de maio está vencido e não pago, 26 do 4 está vencido e não pago, 18 de maio não está vencido, 28 de maio não está vencido, 6 não está vencido, 6 do 5 está vencido, mas também já está pago. Então, não entra na nossa lista. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 6, 7, 8, 9, 10, 11 pagamentos em aberto aí, vencidos. Tá? Vamos voltar lá para o código. Voltamos para o código. Muito simples o programa, desde que a gente use as boas práticas. Tá? Então, eu vou colocar aqui o 0 de novo, para ele pintar de preto, tudo que a gente pintou de vermelho. E agora, ó, tá tudo preto aqui, tá certo? Agora vamos voltar para o VBE. Agora eu estou usando o while loop. Ok? Qual que é a diferença do ForNext? O ForNext, eu estou falando, ó, vai do 2 até o 90. Eu estou mandando ele ir e o comando me obriga a mandar o início e o fim. O while não tem início e não tem fim. Eu que tenho que dizer para o while onde ele começa e onde ele termina. Então, aqui o meu contador, ó, ele está como igual a 2, que já deixei o comentário aqui, ó, começar na linha 2. E aí eu estou fazendo, ó, faça o seguinte, né? Faça enquanto a célula, coluna 4 da célula, né, na linha que tiver o contador aqui, vai começar na linha 2. E na coluna 4, se o valor for diferente de nada, de vazio, então faça o que está aqui embaixo. Mais uma vez, usamos o recuo aqui, a indentação. Ó, o while começa aqui, termina aqui onde está escrito loop. Ao invés de eu ter for alguma coisa e next aqui embaixo, eu tenho do while e loop aqui embaixo. Muito simples, né? Só que aqui, ao invés de ter os números, eu tenho uma condição. Qual é a condição? Enquanto a célula não estiver em branco, ó, a hora que eu passar da linha 90, a célula aqui vai estar em branco, ó, não tem nada digitado nela, né? Que vai ser da coluna 4, que é a D. Então, o nosso comando while, ele vai parar de fazer, porque ele só pode fazer enquanto não tiver a célula em branco na coluna 4. E aí, o que está dentro do while aqui? Exatamente, eu simplesmente copiei e colei o que está aqui. Então, a diferença entre o do while loop e o ForNext é só que o ForNext tem os números já pré-determinados e o while, ao invés de ter números, tem uma condição. Só isso. O comando miolo aqui está igualzinho, tá? Foi copiado e colado. Então, eu já coloquei para verificar se a minha coluna 4, o valor da data for menor que a data de hoje, fazer a mesma coisa. Pintar a célula na coluna 5 de vermelho. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Rodei a setinha. Pronto, ó, já está pintado de vermelho. Exatamente a mesma coisa. Foi feito com o ForNext, fizemos com o do while. É bem simples, tá, gente? Não tem que ter complicação. Agora, atenção, 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 hein? Temos uma observação grande aqui, importante. O último comando, antes de eu entrar no loop aqui e começar a repetir do while, tem um incremento do contador, que a gente chama. Eu estou somando um, ó. Eu estou falando que a minha variável, o valor novo da minha variável int contador vai ser o próprio valor da variável int contador mais 1. Tá? Isso aqui a gente chama de incremento. Incrementar é somar. Tá? Então, eu estou incrementando de 1 aqui, ou por 1. Por exemplo, se eu começo com o valor 2, a hora que ele passa nessa linha, o int contador passa a ter o valor 3. Aí, se ele é o valor 3, passa de novo aqui, passa a ser 4. Tá? O que acontece? Eu já até salvei, vou salvar de novo aqui o código. O que acontece se eu tiro, eu vou marcar ele como comentário. Ele vai entrar num loop infinito e vai travar o meu Excel, tá? Eu vou até dar um playzinho aqui. Só que aí depois eu vou ter que suspender a gravação e voltar, tá bom? Olha lá, dei o play, o que está acontecendo? A bolinha não para de girar. Por quê? Porque ele não sai da linha 2, ele fica na linha 2 e não muda. Então ele fica repetindo a mesma análise dentro da linha 2. Eu vou dar uma paradinha aqui na gravação para poder dar uma zerada aqui no Excel. Tá? Só um instante, por favor. Pronto, voltei aqui, já destravei o Excel.
Tudo por conta de não ter incrementado aqui, de não ir aumentando o meu contador. Aqui eu já tinha salvado ele com o contador certinho. Tá bom, gente? Então, atenção, atenção, atenção. Sempre que eu usar alguma estrutura que determine a condição, aqui o valor é fixo, tá? O for, ele vai aumentando. Se eu não colocar um comandinho aqui chamado step, por exemplo, step 1, step é passo, tá? Se eu colocar step 1, ele vai aumentando de 1 em 1. Isso ele faz automaticamente, então eu não preciso pôr. Agora, se eu quiser que ele vá de 10 em 10, por exemplo, um número diferente de 1, aí eu coloco o step, tá? Então, só para ficar bem claro, o for com o next aqui no final, ele tem um valor de início, um valor de fim e ele vai pulando de 1 em 1, a não ser que eu use o comando step. O while, do until, etc., aqueles outros que a gente viu que são condicionais, eu tenho a condição. Geralmente, essa condição ela está atrelada a um aumento de contador aqui, senão eu travo o programa, ele não sai do lugar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, divulgue, comente, clica no sininho. Até a próxima aula do Circuito VBA.